Bom dia, meus irmãos. A graça e paz do nosso Senhor Jesus seja com todos. Amém? Que bom que você veio. Que bom que estamos juntos na presença do nosso Senhor. E seguimos, meus irmãos, com o nosso tema, até que Ele venha. E o subtema dessa mensagem da manhã é, até que Ele venha, como esperaremos por Ele? Muito obrigado, que Deus te abençoe, minha irmã. Eita, 2 águas. É honra dupla. Amém? Muito obrigado. A unção dobrada, é isso aí, meu irmão. Até que Ele venha, como esperaremos por Ele? Falaremos sobre isso hoje. Voltei de férias, graças a Deus, do Rio de Janeiro. Foi tudo bem. Nosso pastor está em trânsito, né? Está em viagem. Ele retorna ainda essa semana. Deu para descansar. Voltei um pouquinho mais preto. Essa é a minha cor natural, na verdade, tá? Essa outra cor aqui da aliança não é a minha cor real. Essa é a minha cor de Curitiba. A cor normal é essa aqui mesmo. Mas foi muito bom. Deu para a gente brincar, se distrair. Mas antes disso, foi necessário chegar até lá. E começamos bem. Só que não. Por quê? Chegamos no horário, na rodoviária, 13 horas de ônibus, né, mais ou menos, 2 crianças. Glória a Deus, né? E chegamos no horário, ok, descobrimos qual era a plataforma que o ônibus sairia, olhamos, não, o ônibus não estava ali. Tudo bem, pegaremos ele assim que chegar. Alguém deu ideia, vamos nos sentar e aguardar? Claro, iremos, estou cansado. Olhamos, não tinha bancos para sentarmos de frente para a plataforma. E a gente pensou, ok, tem umas cadeiras mais para o lado, uma distância, como diz a Bíblia, tiro de flecha. E a gente resolveu sentar ali. 7h30 era o horário que o ônibus sairia. Deu 7h10, tudo bem, está cedo. Deu 7h15 e o ônibus também não chegou, mas tudo bem, ainda está cedo. Deu 7h25 e eu comecei a pensar, será que ele vai se atrasar? Ele costuma sair no horário. Deu 7h30 e o ônibus não chegou. Deu 8 horas, eu pensei, alguma coisa aconteceu. Vamos lá descobrir o que aconteceu. E fomos lá conversar com, acho que é despachante o nome da função. E quando eu cheguei ao rapaz e falei, o ônibus para o Rio de Janeiro está atrasado? E ele me disse, não, senhor, ele na verdade saiu às 7h30 em ponto. E aí eu lhe disse, como? Se estamos aqui. E ele, você não ouviu o chamado? Eu, que chamado? Ele, o chamado foi feito para Rio de Janeiro no horário. Eu estava aqui, não ouvi. Ele, mas nós falamos. E agora, o que nós fazemos? E aqui estou abreviando um pouco do nervosismo, né, que fui tomado. Mas perdemos o ônibus que a gente deveria ter ido. Moral da história, a gente conseguiu, né, ir no ônibus subsequente, perdemos aí um valor, porque tínhamos pago por um ônibus X, tivemos que ir no ônibus Y, mas era melhor do que não viajarmos. O que aprendemos com isso? É que não estávamos tão atentos quanto a gente achou que estivesse, né? E o ônibus se foi. Outra coisa também é que a empresa, ela poderia ter anunciado melhor, porque parece que a pessoa até anunciou, só que anunciou baixo demais. O injustiçado que mora no meu coração ficou com essa sensação. Eles deveriam ter anunciado melhor. Porém, se os mais afetados seríamos nós, cabia um pouco mais de prudência. A distância de um tiro de flecha talvez não era tão bom a gente ter se sentado, né? Bom, mas e quanto à espera do nosso Senhor? Eu perdi o ônibus, mas perderemos a chegada do nosso Senhor ou o seu retorno? Existe uma forma certa de aguardar pelo Cristo que vem? E como os primeiros discípulos e apóstolos esperavam por ele? Existe uma expectativa do retorno de Cristo? Eu creio que existe. Eu creio que nós aguardamos. Mas existe uma forma certa de aguardar? Dá para cochilar até o horário? Alguém sabe o horário? Existe a forma certa de esperar por Cristo? Eu penso que sim. Veremos isso
no capítulo 1 de Atos, do verso 12 ao verso 26. A leitura é um pouco grande, eu sei, mas irei me ater somente a alguns trechos durante a mensagem. Mas faremos a leitura completa do verso 12 ao verso 26, do capítulo 1 de Atos. Os irmãos que encontrarem podem se colocar de pé para a nossa leitura. Atos, capítulo 1, verso 12 ao verso 26. Diz assim a Sagrada Escritura: Então, voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, esse campo passou a chamar-se de Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha de sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes 2 tens escolhido para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sorte, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Amém? Vamos ao Pai, então, em oração. Senhor Deus, soberano Rei, Tu, Pai, é fiel. E graças à Tua palavra, nós aqui nos reunimos. Senhor, aqui os crentes estão para ouvir a Tua voz, para compreender da Tua palavra, Senhor, e assim assimilá-la. Que em nome de Jesus o Senhor possa nos fazer reproduzir, Pai, o Teu Evangelho, a mensagem aqui aprendida, que ela fique em nosso coração, que encontre boa terra e que dê frutos, Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu te peço, sê conosco durante esse culto, glorifica o nome do Teu Filho e que as Tuas bênçãos estejam sobre nós. É o que eu te peço, em nome de Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, então, eu creio, pode tomar assento, por gentileza. Eu creio que dentro desse texto existe aqui uma ordem, uma recomendação sobre como devemos esperar por Jesus. Até que Ele venha, como esperaremos por Ele. E aqui nós temos um momento interessante. O Cristo morreu em sua cruz, Ele ressuscitou, Ele esteve com os seus durante cerca de 40 dias. Ele ensinou, corrigiu quem tinha que corrigir e foi assunto aos céus. No começo do primeiro capítulo, do capítulo 1, perguntam a Jesus: é agora
que o Senhor vai botar ordem na casa? É agora que o Senhor restaura o reino? É agora que Israel sai do controle de Roma e o Santo de Deus vai se assentar sobre o trono e governar as nações? E Jesus disse para eles: não te compete saber agora a hora. Só aguarde e vocês serão minhas testemunhas. E o Senhor sobe e aqueles ficam. Parece que entenderam alguma coisa errada ali. Queriam que o reino fosse agora, fosse físico. O reino veio, mas não aconteceu. Tem alguma coisa aí que eles não pegaram do mistério. Mas faz parte. Tem gente que anda com Deus a vida toda e não entende sobre quem Ele é. Mas não é o nosso caso, amém? A gente conhece nosso Deus graças à sua Escritura. Mas então temos algo para aprender aqui. E começa a partir do versículo 14, ao meu entendimento. Porque nós percebemos que depois de verem o Cristo subir, eles saíram, eles voltaram para Jerusalém, deixaram o Monte das Oliveiras e foram para a cidade. E ali eles se reuniram. Verso 14 diz: todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. E aqui, eu creio que é a nossa primeira orientação sobre a espera de Deus, sobre a espera de Cristo. Como devemos esperar por Ele? Reunidos. A primeira palavra, a primeira orientação é que nós aguardamos pelo Cristo reunidos. Precisamos estar juntos. E aqui fica uma atenção. Por quê? Se não há motivo real para a nossa ausência, é hora de deixarmos o culto online e estarmos na casa de Deus. Amém? O que eu quero dizer com isso? Se você sente dores, se você tem algum problema físico real, se há distância que te impede de estar conosco aqui, amém. Oraremos por isso e o Senhor sabe de todas as coisas. Porém, se não há motivo real, cuidado com as concessões. Precisamos estar reunidos. Por quê? Porque Jesus orientou que fosse assim. A ordem de culto, melhor, a ordem de vida cristã é a convivência, meus irmãos. Precisamos caminhar juntos. O culto online, ele é bênção e foi bênção durante muito tempo. Devido à pandemia, foi necessário nos adaptar a essa realidade. Porém, chega a hora que precisamos estar do lado uns dos outros. A gente precisa chorar com os que choram. A gente precisa se alegrar com aqueles que se alegram. Eu preciso saber que se eu estou mal, é o Tiago que vai me dar um abraço. Ou é o Walter que vai me consolar. A irmã Valquíria que vai orar por mim. Eu preciso saber. Porque tem coisas, meus irmãos, que a gente só pega olhando no olho. Em meio segundo, ao ir cumprimentar a irmã Valquíria, ela não deixou nem dar um beijo nela. Ela já disse: você está mancando. Rapidamente ela percebeu. Eu pensei que estava disfarçando. E ela, não tanto assim. E cá estamos. Tem coisas, meus irmãos, que a gente só percebe no olho, que a gente só percebe aqui. Precisamos estar juntos. E alguém pode dizer: mas eu prefiro estar em casa porque às vezes eu não me dou bem com o irmão fulano ou com a irmã fulana. Então é melhor que eu esteja dentro de casa, porque aquele irmão ainda tem uma dificuldade com ele. Então, para que eu não me disponha com ele, eu fico em casa. O nome disso é armadilha do diabo. Por quê? Se você se dispõe com seu irmão, é mais um motivo para que você esteja aqui. Para que a gente coloque as coisas em ordem. Porque há harmonia na casa de Deus. Não podemos brigar uns com os outros. O culto, ele é um motivo para que estejamos sempre unidos, para que estejamos num só pensamento. Portanto, cuidado com isso. Alguém pode pensar: não tem problema, como eu não me dou muito bem com o fulano ou com o ciclano, eu tenho a minha forma de cultuar. Cuidado com isso. Outro laço também de se habituar a um culto online somente é porque você passa a não examinar a tua caminhada cristã, porque você perde os seus modelos de comparação. É bom que a gente esteja uns com os outros, porque quando eu vejo o irmão Brian chorando ao falar do retorno de Cristo, eu lembro, eu preciso chorar também,
Porque quando eu escuto a irmã Annelise falando sobre o testemunho dela na LBD, eu penso, eu preciso pregar o Evangelho também. A bênção da comunhão é que ela te faz avaliar a sua própria caminhada. E se você caminha sozinho, cuidado. Você talvez não esteja nem mais no nosso meio. É muito perigoso isso. Caminhemos juntos, meus irmãos. Mais uma vez, eu faço uma ressalva. Se você sente dores, se há algum problema físico que te impede de estar, Deus sabe. Porém, cuidado com desculpas. É também uma cilada para aqueles que pensam que podem fazer outras tarefas ao mesmo tempo. Eu vou ficar em casa, pelo menos o da manhã, porque eu já vou adiantando o almoço enquanto a pregação vai acontecendo. E não, eu já vou arrumando a casa e vou assistindo o culto. Meus irmãos, cuidado com isso. E fica a pergunta: se não somos capazes de nos dedicarmos inteiramente, por um momento, exclusivamente a Deus, por que Ele haveria de fazer isso? Se damos o nosso tempo quebrado para Deus, por que Deus nos daria do seu tempo inteiro? Precisamos caminhar juntos. Há irmãos que eu só vi em novembro, quando teve um evento aí. Precisamos estar juntos. Vamos voltar. Precisamos caminhar juntos. Porque você ora por mim, eu oro por você. É observando a sua caminhada que eu sou constrangido, que eu fico envergonhado com a minha própria caminhada. E isso é bênção na minha vida, para que eu possa aprender, para que eu possa melhorar na minha caminhada. É com a sua presença que eu posso dividir um pecado e dizer, eu preciso da sua oração, porque eu estou fraco nisso. Ore por mim. É com a sua presença que eu posso contar por coisas simples como, meu pneu furou. Alguém me ajuda a trocar pneu? Eu nunca fiz isso. Não tem problema, a gente levanta o carro, somos tantos, e a gente dá um jeito. A comunhão, ela é uma bênção que às vezes rejeitamos por outras comodidades. Cuidado com isso, meus irmãos. Os apóstolos estavam reunidos. E parece que faziam sempre. Foi isso que o verso 14 disse, né? Todos eles se reuniam sempre. E aí já puxa para a nossa próxima informação. Eles se reuniam sempre, mas não se reuniam de qualquer jeito. O verso 14 diz que eles se reuniam em oração. E eu acho que cabe uma pergunta. Porque se eles sempre se reuniam em oração, sobre o que eles oravam? Já parou para pensar sobre isso? Sobre o que os apóstolos e os discípulos oravam? Jesus acabou de ir. Não é possível que ele volte amanhã. Ele disse que ia, mandou esperar. Não acho que ele vai voltar amanhã. Sobre o que a gente vai orar até então? Os que já aguardam há bastante tempo, sobre o que oram? Sobre o que devemos orar, meus irmãos. Pense comigo. Ao ler Atos dos Apóstolos, se você pega e lê o livro inteiro, há um autor, um comentarista, que disse que acompanhar a Igreja de Deus lendo o livro de Atos dos Apóstolos é como observar um animal ferido se esgueirando e fugindo na floresta, porque dá para ver os rastros de sangue que o animal ferido deixa. Assim é o crescimento da igreja durante Atos dos Apóstolos. Tem gente morrendo o tempo todo, pelo reino, para a causa de Cristo. Sobre o que oravam esses irmãos, que estavam frente a frente com a morte? Sobre o que orava Paulo? Pense aí no costume de Paulo em oração. Sobre o que orava o tal do Pedro? Em sua grande maioria, é fácil observar isso. Um dos maiores motivos de orações dos discípulos e dos apóstolos era o progresso da fé cristã, enquanto aguardavam pelo retorno. Sobre o que você tem orado, IBBV? Sobre o que você tem pedido a Deus? Os discípulos e os apóstolos gastavam tanto tempo orando pelo progresso da fé cristã, que naturalmente o Senhor respondia com ações. Com o que nós temos gastado o nosso tempo de oração? Sobre o que você ora? Olhe para o seu coração e pergunte a si mesmo, sobre o que eu tenho orado?
E, meus irmãos, longe de mim é querer desanimá-los de orar sobre os bens, sobre as posses, sobre as suas necessidades. Longe de mim é querer desanimá-los a isso. Porém, se este é o seu tema central de oração, cuidado, talvez você esteja servindo um Senhor errado. E aí corre o perigo. Por quê, meus irmãos? Porque o Cristo disse que nos daria aquilo, que o Pai nos daria aquilo que era necessário. No capítulo 6 de Mateus, ele promete comida e ele promete roupa. Ele não prometeu casa, mas a gente tem, e a gente dá glórias a Deus por isso. Eu confesso, meus irmãos, eu tenho um desejo profundo em meu coração de morar de frente para a praia. É meu sonho, confesso. Não tem praia aqui, mas eu sonho com isso. Na minha mente, eu me enxergo lá na frente, surfando de manhã. Não sei surfar, mas eu acho legal. Já pensou? Eu acordo às 5, faço a minha oração matinal, levanto, vou surfar e depois trabalho, jogo meus cabelos para o lado das ondas. Que coisa boa. Talvez Deus não queira me dar essa casa de frente para o mar. Amém. Só que se eu só oro por essa casa, meus irmãos, há um problema no meu coração. A casa está em evidência, Jesus não. Percebam isso, meus irmãos. Deus, em Cristo Jesus, nos recomendou a orar. Ele disse: que pai, que quando o filho quer pão, ele dá pedra. Ou quando o filho tem fome por peixe, ele dá um escorpião ou uma serpente, dependendo da versão. Ele diz: o teu pai que está nos céus sabe do que vocês precisam. E se o seu pai, que é humano, te dá coisas boas, quanto mais o teu pai que está no céu tem o desejo de lhe dar coisas boas. Agora, eu fico na curiosidade. Será que aquilo que o que Deus tem para dar para o irmão Augusto é melhor que a tal da praia que o irmão Augusto quer? Talvez sim, meus irmãos. Talvez, certamente, meus irmãos. Só que é muito difícil para nós nos condicionarmos, nos colocar debaixo da vontade de Deus. E por que é tão difícil para a gente? Porque a gente acha que a nossa vontade é melhor. A gente acha que sabe um pouquinho mais. E aí o que acontece? A gente ora mais por essas coisas. Dificilmente nas nossas orações a gente diz: venha o teu reino. A gente costuma dizer: seja feita a minha vontade. E aí está o problema. Senhor, aquele emprego parece que é o ideal. Senhor, aquela casa, ela está muito bonita. Senhor, esse é o carro, eu já tenho até o adesivo para colocar lá, dizendo: Deus que me deu, perdeu o capeta. Esse adesivo, tinha um rapaz lá na minha cidade que tinha o carro todo com um adesivo gigante, que dava a volta no carro, escrito: perdeu o capeta. Ok. E depois de um tempo, ele estava com uma placa dizendo: vende-se. Não entendi, mas ok. Deus que deu e ele estava vendendo, mas está tudo bem. A grande questão, meus irmãos, é que se temos tanta certeza daquilo que queremos e oramos constantemente por isso, deixamos de pedir pelo reino. E aqui nós temos um problema. Alguém na EBD essa manhã disse: Deus já nos deu a salvação. Ainda que Ele não desse mais nada, está tudo bem, seria uma bênção. Porque nós temos a garantia da salvação. Sobre o que nós temos pedido. E BBV, seu joelho está com dor? Ore pelo seu joelho, não tem problema. Você tem um sonho da casa na praia, você quer ser meu vizinho? Ore por isso, não tem problema. Porém, quanto tempo você tem dedicado pelo progresso da fé? Quanto tempo você tem dedicado pela conversão de vidas? Quanto tempo de oração você tem pedido por aqueles que estão presos? Por aqueles que carecem de ouvir a voz de Deus? Por aqueles que nem sabem que precisam da voz de Deus? Eu não me lembro se foi agora no comecinho desse ano ou no final. A irmã Adriana passou um vídeo e algo que me chamou a atenção no vídeo, ela estava falando sobre alguns grupos que não são alcançados ou que são pouco alcançados.
E um grupo que me chamou a atenção era o dos mais abastados. As pessoas ricas, eles são menos alcançados. E eu fiquei um pouco constrangido, porque em minha cabeça eu pensei, eu acho que eu nunca orei por um rico. Porque eu sempre penso, cara tem tudo, eu não quero nem ficar muito perto desse rico. Nem sei se eu quero que ele se converta, eu nunca orei por um rico. E fiquei constrangido com isso. A gente, às vezes, seleciona as pessoas pelas quais a gente ora. Devemos orar pelo progresso do Evangelho. Como eu disse, muita gente morreu para que o Evangelho fosse pregado. Para que a igreja tivesse o que ela tem hoje, muito sangue foi derramado. Sobre o que nós temos orado? Oramos para que o Evangelho continue progredindo? Porque, meus irmãos, vivemos um momento delicado com relação à nossa fé. Cerca de mais de 90% do nosso país se diz cristão. Mais de 90% do país se diz cristão. Eu não consigo enxergar isso na prática. Você consegue? Você consegue notar que vivemos num país majoritariamente cristão? Não me parece. Vivemos um período curioso, onde quem não é crente quer ensinar para o crente como é que deve ser. Você escuta muito isso. Jesus falava de amor. Jesus falava também que o reino vinha e que o inferno é um perigo e é um problema. Mas disso ninguém fala. Meus irmãos, sobre o que nós temos dedicado o nosso tempo de oração. Ore pela conversão de almas. Ore pela propagação do Evangelho, para que hajam igrejas onde não há nenhuma. Para que não só dependam de sonhos, como mencionou a irmã Larissa na EBD, mas para que hajam pessoas dispostas a pregar o Evangelho e, quiçá, morrer por ele. Gaste o seu tempo orando pelo reino. Era assim que os apóstolos oravam. E faltava pão? Não faltou pão. Eles oravam pelo reino, Deus dava saúde também. Eles oravam pelo reino e as necessidades eram atendidas. Ore pelo reino, meu irmão. Ore pelo reino, minha irmã. As suas necessidades serão atendidas. Ore e espere por Jesus. Temos esquecido disso, talvez. Mas o texto caminha e nós percebemos que eles não só aguardavam reunidos em oração, mas a partir do verso 15 algo acontece. E o que acontece nesse verso 15? Pedro se levanta e ele começa a falar. E quando ele fala de quê? Ele fala das Escrituras. O que nós entendemos aqui, meus irmãos? É que precisamos sim aguardar por Cristo, reunidos em oração, mas observando a palavra de Deus. Nós aqui temos um dos primeiros passos do conteúdo apostólico. O que eu quero dizer com isso? É sobre o que pregavam os apóstolos. Sobre as mansões? Os apóstolos pregavam sobre as vitórias? Sobre o que pregavam os apóstolos? Pedro se levanta e explica a Bíblia. Olha que curioso. A primeira pregação da igreja cristã. Pedro explica a Bíblia. Não há em Pedro nenhum momento de coach motivacional, de agora é a hora de alcançarmos 5 passos para a vitória. Eu confesso para vocês, meus irmãos, eu sou um bobo. Eu caio sempre nas mesmas chamadas. Olha, o que eu já vi de 5 passos para você manter um abdômen definido, eu já perdi as contas, ele continua o mesmo, mas eu sempre caio. Alguém diz, 7 formas de você ter um tanquinho, e o meu sonho é que a Bruna aposente o tanque lá de casa, que ela lave roupa aqui. Está muito longe, meus irmãos, está muito longe disso, mas sempre tem um vídeo e eu sempre vou e caio. Sempre, agora vai ser a hora, agora não dá jeito. Eu espero que o problema não seja eu espero que o problema sejam os vídeos. Eu tenho que crer, alguma coisa eu tenho que crer, meus irmãos.
mas sobre o que pregavam os apóstolos. Pedro, ele se levanta e não vai motivá-los. Gente, vamos organizar aqui que Jesus se foi, enquanto ele não volta, por que a gente não junta todo o nosso dinheiro, a gente compra um sítio, a gente fica lá, planta fruta, fica só jogando bola e tal. Não foi isso a ideia de Pedro. A primeira coisa que Pedro faz é explicar as Escrituras. Qual é o nosso interesse de estarmos reunidos? Ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, se nós nos reunimos e não falamos de Cristo, perdemos tempo. Perdemos tempo. Eu gosto quando a gente se senta e conversa e alguém dá um testemunho. Isso aumenta a minha fé. E eu lembro de um texto que corrobora a informação, ou melhor, quando um testemunho corrobora um texto, é melhor ainda. O conteúdo apostólico era explicar sobre as Escrituras. Meu irmão, se você veio aqui para eu te motivar na semana, você veio para o lugar errado. Eu não tenho esse poder. Se você veio aqui para eu te dizer como você deve levar a sua vida de maneira plena, isso eu posso te dizer. É em Cristo Jesus. Essa é a única coisa que eu posso te dizer. Em Cristo Jesus, você pode ter uma vida plena, completa. Como que eu sei disso? Lendo a palavra de Deus. Como faremos para alcançar isso? Estamos aqui para explicar, para ouvir da palavra de Deus. Meus irmãos, o pastor Faustino é uma bênção em nossas vidas. Mas se ele parar de pregar o evangelho, ele perde o seu propósito. A bênção maior do pastor Faustino não é que ele é amável, embora ele seja. Não é que ele é gentil, embora ele seja. A bênção maior do pastor Faustino é porque ele está comprometido a pregar o evangelho para as nossas vidas. Isso é o que é de mais caro e precioso que nós temos. Alguém que nos prega o evangelho, que nos ensina as Escrituras. Como acontece com Filipe, que encontra o eunuco ao longo do caminho e pergunta para ele: você está entendendo o que você está lendo? A resposta do eunuco é: como eu posso, se não tem quem me ensine? É para isso que nos reunimos, porque deve ter alguma porção da Escritura que eu não sei a resposta, mas a irmã Elis sabe, e ela vai me contar. Deve ter alguma porção da Escritura que eu não entendi ainda, mas o irmão Antônio vai me explicar. A gente está aqui para isso, meus irmãos. Sem orgulho, sem arrogância. A gente divide o evangelho uns com os outros e cresce em graça no propósito, no processo. Você deve ter observado que Pedro está falando do evangelho, está explicando a Escritura. Ainda não começou, mas Pedro vai passar por diversas oportunidades de perder a vida. Estevão vai morrer de fato, no capítulo 6. Estevão vai perder a própria vida. Muitos outros vão perecer ao longo do evangelho. Dos 12 apóstolos, apenas um não sofre martírio. Todos morrem das maneiras mais adversas possíveis. Um é jogado de um penhasco, outro é cerrado no meio, arrancam a cabeça de um, crucificam o outro de cabeça para baixo. Esse é o caminho do evangelho. Todos os apóstolos morrem de maneiras terríveis, à exceção do amado, do João. E fica para nós o pensamento: por que se arriscar tanto? Por que ir a tal ponto, ao ponto de morrer? Por que arriscar tudo? Ora, porque o conteúdo era importante. Porque o reino vem. E é por isso que eles arriscavam tudo. O reino vem. O cordeiro que veio voltará. E é por isso que vale a pena morrer. Eu não sei qual de nós é o próximo,
mas morreremos todos. Eu não sei qual é a ordem da fila, talvez eu nem quisesse saber, mas morreremos todos. Como seremos encontrados por Cristo? Eu certamente não peço por perseguições para a Igreja de Cristo. Jamais pediria isso. Mas eu também tenho certeza que se houver ou quando houver, teremos cristãos melhores. Porque quem está a passeio vai embora. Na primeira pedra, na primeira pedrada, quem está a passeio vai embora, não fica. Mas e quando as prisões começarem? E quando os chicotes começarem? E quando os filhos perderem os pais e os pais perderem os filhos por causa da fé? Meus irmãos, será duro, mas veremos a Deus. Mas veremos a Deus. E o que nos consola durante esses momentos terríveis que podem vir? Que Cristo fará cessar todas as dores quando Ele voltar. E o Cordeiro nos dará tudo. Alegrias indizíveis. E eu confesso que o Senhor sempre me surpreende com relação à alegria. Porque eu pensei que não dava para eu ser mais feliz do que depois de casado. Para mim já estava legal. Quando a Bruna falou, vamos pensar em ter um filho, eu fiquei, vamos falar sobre isso mês que vem. E aí ela dizia, vamos falar sobre um filho? Mês que vem a gente conversa sobre isso. Para mim já estava tão legal que não tinha como melhorar. E aí chegou um momento que Deus não me deixou mais postergar. De repente, Helena veio. E eu não consigo imaginar que seria mais feliz do que isso. E agora a gente já fica nos sustos aí de, será que está vindo mais um? Será que não veio? Será que vem? Vai ser melhor, vai ser bom? Vai ser bom? Vai ser bom, vai ser bom. E a gente começa a dizer para si mesmo, na esperança e na fé, porque Deus sempre nos surpreende com relação a alegrias e felicidades. Agora, se um casamento é maravilhoso, se filhos são bons, imagina estar diante do Filho de Deus, casado para todo sempre com Ele, onde Ele diz que jamais irá para um outro lugar sem nos levar. Meus irmãos, são alegrias que a gente não consegue calcular, mas são essas as promessas do nosso Senhor para as nossas vidas. Alegrias indizíveis na presença de Deus. Os que me conhecem sabem, frio não é para mim. Se chover, eu viro outro ser humano. Agora aparece o sol, eu já estou muito feliz. Só a presença do sol já fico animado. Eu vou trabalhar e eu gosto de calor. E pode ser 40 graus. Eu gosto de acordar às 5:30 da manhã, todo suado, as pernas já lavadas. Tem gente que não gosta. Eu fico animadíssimo. A irmã Andressa fez uma cara ali. Acho que não é a praia dela. Mas eu fico animadíssimo. Já começo o dia cheio de energia. Tem gente que não é assim. A presença do sol já muda a minha vida. Meus irmãos, imagine a presença do Cristo que brilha mais do que o sol. É uma alegria que a gente ainda não entende, mas a gente vai experienciar esse momento. Teremos esse prazer, meus irmãos. Mas eu vou caminhar. Pense nisso. Pregamos então, ou melhor, esperamos então por Cristo, reunidos em oração, sabendo que existe um motivo melhor para orar. Precisamos orar pelo progresso do Evangelho. E precisamos, quando nos reunimos, dividir o Evangelho uns com os outros. Nós não só dividimos o Evangelho com aquele que não conhece, mas nós dividimos com nós mesmos. Para que a gente possa nos abençoar nesse processo, que a gente seja motivado nesse processo. E quando Pedro prega, eu acho que aqui há algo de curioso notar. A partir do momento que Pedro começa a falar, duas pessoas vão ficar em evidência no primeiro momento. A primeira pessoa que fica em evidência é aquele que fala, é o próprio Pedro. Ele se coloca em evidência para falar, só que ele fala de alguém. E ao falar de alguém, ele coloca outra pessoa em evidência. Essa pessoa de quem ele fala é Judas. A pessoa que Jesus disse no capítulo 6 de João, no verso 71, que era o próprio diabo. Ele diz, um de vocês é um diabo. E aqui a gente fica com duas figuras, que eu acho que cabe um momento
de reflexão. Nós temos Pedro e temos Judas. O que os diferenciava para que tivesse um destino tão distinto assim? O que fez de Pedro melhor do que Judas? O que fez de Judas inferior a Pedro? É claro que a gente precisa colocar aqui uma unidade de valor, né? Porque Pedro é aprovado pelo Senhor, a gente entende isso. Judas é rejeitado. E sabemos, de acordo com o Evangelho, que não há redenção, arrependimento ou perdão para Judas. Só há um lugar para esse camarada, e é o inferno. Entrou para a história como aquele que foi para o inferno, através de um beijo. Não queira isso, eu não gostaria para a minha vida. Mas fica uma distinção, e eu fico curioso ao pensar sobre isso. O que fez de Pedro tão especial, que não fez de Judas especial assim? Ora, quando lemos os evangelhos, vira e mexe, como diz aí nas nossas expressões sociais, vira e mexe. Pedro tem que tomar aí uma bronca de Jesus. Vira e mexe, Jesus tem que falar: Pedro, não é assim, Pedro. Senhor, é para a gente orar para cair fogo do céu e matar todo mundo? Não, não é assim, Pedro. Senhor, todo mundo pode te abandonar, agora eu não te abandono. Pedro, tu vai me abandonar? Não vou não, Senhor. Você vai me abandonar. Pedro, o diabo pediu para eu te peneirar, mas eu intercedi por você. Senhor, a cruz nunca vai chegar para você. E aí Jesus fala para Satanás, não para Pedro: afasta-te de mim, ou arreda-te, Satanás. Quantas oportunidades Pedro teve de fazer o errado? Muitas. E Judas? Judas era o responsável pelas finanças do grupo. Judas era o tesoureiro. Ora, para ser o tesoureiro de um grupo itinerante, que não sabe quando vai ter comida de novo, é preciso que essa pessoa tenha confiança dos seus. Os discípulos confiavam em Judas. Judas era alguém de prestígio dentro do próprio grupo de discípulos e apóstolos. Confiávamos em você. O que fez de Pedro tão especial, se errou tanto, e Judas tão indigno, se parecia ter uma boa postura diante de todos? Meus irmãos, a resposta é uma só: a ação soberana do Espírito Santo. A única diferença de Pedro para Judas é que o Espírito Santo de Deus estava sobre a vida de Pedro, não estava sobre a vida de Judas. Não pense você que Pedro era a melhor pessoa que Judas. Não era. Não pense você que Pedro era mais esperto que Judas. Talvez não fosse. Não pense você que havia mérito em Pedro e demérito em Judas. Porque a única coisa que os diferenciava, meus irmãos, era que o Senhor escolheu perdoar a Pedro, mas rejeitaste a Judas. A palavra é clara quando diz isso. Quando o próprio Cristo disse: você vai me trair. Antes do galo cantar 3 vezes você vai me trair. Quantas vezes nós temos sinais de traição de Judas nas Escrituras? Somente a da crucificação. Parecia que Judas era um bom discípulo, tanto é que ele não levava tanta bronca assim quanto Pedro. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, é que não pense você que há mérito em ti para que você seja salvo. Não há. Somos salvos porque Cristo nos amou. O mérito é todo dele. A graça da salvação é porque ela não foi comprada por nós, mas foi comprada por Cristo. A delícia da fidelidade de Deus é saber que recebemos o presente da salvação. Nós não o compramos, porque não haveria como comprar
algo de tamanho valor. Pedro contou com a ação do Espírito. O Cristo ressuscitou e foi lá. Talvez na mesma praia que chamou Pedro a primeira vez, foi lá para conversar com ele. Porque Pedro viu e fugiu. Talvez vergonha. Errou 3 vezes falando a mesma coisa. Na última vez chegou a falar palavrão. É o que diz o texto, ele chega a amaldiçoar. Provavelmente de tanto perguntarem, ele deve ter dito, caramba, ou algo um pouco mais grave, eu não participo dessa galera, eu não gosto desse homem, esse tal de Jesus. Perceba o tamanho da rejeição de Pedro para com Jesus. Pedro fez questão, para não morrer, Pedro fez questão de rejeitar Jesus claramente. Mas Jesus vai até a praia e pergunta, Pedro, tu me amas? E Jesus pergunta 3 vezes, talvez por curiosidade, porque 3 vezes Pedro negara, talvez Jesus faz uma brincadeira aí com Pedro, perguntando 3 vezes também, você me ama? Meus irmãos, naquele momento, o apóstolo é restituído e transformado. E a tradição da igreja diz que toda manhã, quando o galo cantava, Pedro chorava amargamente pelo resto de sua vida, porque ele lembrava que um dia rejeitou a Jesus. Pedro, meus irmãos, é um sinal da graça de Deus. Ele pode fazer de você um Pedro também. O próprio Deus pode fazer de você um Pedro. Não se engane, isso é motivo de alegria para nós. Por quê? Não importa quantas vezes eu tente me afastar de Deus, Ele, com a sua mão poderosa e soberana, Ele vai me sequestrar para sempre, me cativar na sua vontade. Eu posso fugir, eu posso lutar, mas Deus, porque escolheu me amar, Ele sempre me trará de volta. Não é coincidência que você entrou pela primeira vez numa igreja. Não foi coincidência que a sua conversão aconteceu. Cristo, através do seu Santo Espírito, moveu peças para aquele dia. Naquele dia que marca a sua vida, Cristo fez para que acontecesse. Se isso não é amor, meus irmãos, eu não sei o que é. E Judas? Se Pedro é um sinal de graça, o que Judas é para nós? Meus irmãos, Judas é um aviso da ausência da graça de Deus. Devemos ter medo verdadeiro, de estarmos tão longe de Deus, ao ponto de não sermos contados como um deles. Judas foi contado como um deles, mas não era. Devemos ter medo disso. Devemos nos aproximar de Cristo e clamar, nunca, Senhor, nunca, pelo Teu poder, permita que isso aconteça comigo. Porque se deixar na minha mão, eu tenho certeza que eu cuspirei na Tua cruz. Eu posso até não fazer isso em palavras, mas de vez em quando eu faço com os meus atos. Com as minhas atitudes eu faço. Larissa contou a história do pano de prato na EBD, e em nossa viagem aconteceu algo parecido. Porque Helena estava brincando na piscina, Lucas e Micaela estavam lá também, e eu estava um pouquinho preocupado demais com a segurança da Helena. E a Bruna disse, Augusto, a criança tem que brincar. Mas se ela escorregar e bater a cabeça? A gente levanta, Sara. A criança tem que desbravar. E aí, num dado momento, eu peguei a Helena, porque disse, não vou deixar ela solta aqui, porque se deixar, a criança vai cair. E num milésimo de segundo, comigo atento, a criança caiu e bateu a cabeça no chão e chorou. E eu virei alguém que eu não lembro, que eu não conheço, e disse essas palavras para minha esposa, você está vendo? Você está satisfeita agora com isso? Ela naturalmente ficou envergonhada. Não olhei para o Lucas e para a Micaela para ver a vergonha, mas eu fiquei depois constrangido com a minha atitude, porque isso não era eu. Eu não posso ser assim. Naturalmente pedi desculpa para minha esposa, na frente das pessoas pelas quais eu envergonhei, e fico pensando, meus irmãos, esse é exatamente quem eu sou sem a graça.
Eu não posso pensar melhor de mim dizendo, eu não sou assim, eu faria tudo de novo. Se não é a graça de Deus. Não pense muito de si, meus irmãos. Pense mais de Cristo, porque é Ele que te transforma. É Ele que faz o que tem de melhor em você aparecer. Ou melhor, foi Ele que colocou? Pense nisso. Pense nisso. Pedro é um sinal da graça. Judas é um aviso. Que o Senhor nos livre de nos parecer com Judas, mas que possamos sempre nos parecer com Pedro. E caminhando, chega um momento curioso ao longo do texto, porque Pedro diz que alguém tem que tomar o lugar de Judas. E ele coloca aí 2 rapazes. Um deles é Barsabás e o outro é Matias. E fica a pergunta, quem que é melhor para tomar essa função, para tomar o cargo, para se unir a nós? Ora, Barsabás, era Barsabás o nome dele? Isso mesmo, Barsabás. Ele era conhecido como o justo. O seu nome significa filho do sábado, ou seja, ele era o filho do dia do Senhor. Que nome! Conhecido pelos seus irmãos como o justo. Me parece que esse era o candidato, que o pessoal estava gostando mais, hein? Dado a forma como o Lucas escreve, me parece que esse era o candidato do interesse. E ele menciona o tal do Matias, mas não fala muito sobre Matias. A única coisa que a gente sabe é a tradução do próprio nome do Matias, que significa presente de Deus. Então nós temos o justo filho do sábado e um presente de Deus. E como é que a gente escolhe? Ora, o que eu percebo aqui é que uma escolha de liderança jamais pode ser leviana. Jamais. Porém, Deus sabe e dará a última palavra. Se Deus tem te chamado para uma posição de liderança, exerça. Exerça. Se Ele tem te chamado, Ele te dará aquilo que é necessário para que você desempenhe tal função. E aqui nós temos uma pequena apologia, né, ao apostolado bíblico, porque tem 1 ou 2 doidos por aí que dizem que são apóstolos, né? Não, eu sou o apóstolo fulano de tal. Mas diante do texto bíblico, parece que Pedro, ele diz o que é preciso para ser um apóstolo. Lá no verso 21, ele diz, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia que Jesus foi levado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha da ressurreição. Então esse é o nosso crivo, meus irmãos. Por que que nós batistas não reconhecemos apóstolos no século 21? Porque não andou com Cristo e porque não viu ele ser ressurreto, perdão. Se não viu, não é apóstolo. Pode ser até um grande homem de Deus, mas esse título não pertence a ele, tá bom? É por isso que nós não reconhecemos apostolado fora dos 12 e o apóstolo Paulo. É o único e não tem mais, já fechou essa porta. Então ficamos com essa escolha e Deus decide, porque eles tiram sorte e a sorte cai para Matias. Meus irmãos, isso aqui é uma ação da antiga aliança, e é muito importante entender isso. Na antiga aliança, quando o mover do Espírito era diferente, às vezes era preciso tirar sorte. Essa é a última vez que as sortes são lançadas. É a única vez no Novo Testamento e é a última vez que isso acontece. Por quê, meus irmãos? Porque no capítulo 2, nós temos o Pentecostes e o Espírito Santo, ele vem. E é ele que nos direciona. Não precisamos mais ter dúvida da vontade de Deus, se nós buscarmos a sua face em oração através da sua palavra. Mas, nessa última vez, caiu o Matias como o 12º. E o que eu entendo para nós aqui é que é muito importante que sejamos justos. Porém,
Deus nos chama para sermos presentes na vida uns dos outros. Lembre-se disso. Não fique em casa no momento do culto online só porque você está cansado. Venha, porque você é presente de Deus para alguém. Às vezes é a tua palavra que vai mudar o dia de alguém. Por quê? Porque Deus quis que fosse assim. E vai ser uma palavra sua que vai me animar. Eu não sabia, às vezes alguém vai dizer alguma coisa e vai me fortalecer. Eu nem sabia que eu precisava ouvir aquilo, mas eu ouvi e fiquei bem. Deus sabe, meus irmãos, somos colocados para sermos presentes na vida uns dos outros. Caminhando então para o nosso fim, e eu prometo que já estou na conclusão, nossas aplicações finais sobre esse assunto. Lembrando, como esperaremos por Ele até que Ele venha? Ora, em comunhão. Essa é a primeira coisa que nós vimos aqui. Faça o esforço para o seu bem, para o bem daqueles que você ama, e esteja presente fisicamente nos cultos. Estejamos reunidos, meus irmãos. Vivamos essa alegria que é dar um abraço uns nos outros. Tivemos 2 anos onde não podíamos fazer isso. Não aumente mais esse tempo. Abracemos quando é preciso abraçar. Beije quando é preciso beijar. Chore também quando for preciso chorar. Mas façamos isso juntos. Espere por Cristo em oração também. E aí eu te lembro, reveja o motivo pelo qual você ora. Peça mais de Deus e menos de si, menos de bens, menos para as suas conquistas e mais para o reino. Eu prometo, o Senhor não vai lhe deixar passar necessidades. Eu acho que você tem provado disso, você tem visto isso em sua própria vida. É preciso esperar por Cristo também em contemplação da palavra de Deus. E como nós vimos, para essa mensagem chegar aqui, muito sangue foi derramado. Toda a dor que esses mártires sofreram não se comparam com aquilo que eles têm por receber. Portanto, apegue-se à palavra de Deus. Seus irmãos morreram para que você tivesse ela no seu colo. Famílias foram despedaçadas para que você tivesse essa palavra no seu colo. Crianças foram levadas a coliseus e foram mortas e despedaçadas por feras. Crianças, para que você tivesse essa mensagem. Apegue-se a ela. Aprecie a palavra do seu Senhor. Ela é a única forma de salvação para a sua vida. E por fim, lembrando do exemplo de Pedro e de Judas, apegue-se e valorize a graça de Deus e a atuação do Santo Espírito, porque ela pode fazer de você um Pedro e te livrar de ser um Judas. Amém? A mensagem pode ser um pouco dura, mas eu sei que o Senhor completará ela no seu coração, porque ela vem sempre de um lugar de amor. O objetivo da pregação do Evangelho é a edificação de um povo, a fomentação da fé e o transbordar do amor de Deus para com nossas vidas.